Meus amados irmãos, iniciando novamente, então, não estou brincando, não vou começar tudo de novo não. Nós estamos falando de igreja, então é bom que vocês... Oi? Sobre o apóstolo, Sim. sobre bispo, significado, trouxe o Exato. de hoje. Tranquilo. Sobre missão também, né? O que significa ser missionário, você falou muito referente a cada cargo da igreja. Isso, né? Tentei evangelista, especificar. Isso, tentou especificar. Qual é a função de cada um. E Isso. cada um tem uma função específica. Né? Então, por exemplo, o professor, se ele for querer exercer a função de um evangelista, embora todo cristão é chamado para compartilhar o evangelho, não é nessa questão, mas o evangelista tem uma função específica. Se o evangelista quiser pastorear, vai ter uma grande complicação, porque não é o dom dele, não é a especificidade, é uma palavra bonita, hein? Não é assim. Falando bem, vou falar. Aí, não, e vai ser que agora em voz. Não é especificidade. Não vai me Não é aquilo que é específico dele, não é característica. O Espírito Santo não dotou o evangelista do pastoreio, nem do doutorado, nem do mestre, e vice-versa, né? Cada um tem a sua função. O Espírito Santo é quem deu o dom para aquela pessoa e coloca essa pessoa no corpo, para que essa pessoa contribua para esse crescimento. É por isso que, independente das funções que nós tivermos no corpo de Cristo, seja ministerial ou não, irmãos. Não estou falando aqui porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa tem que chegar a ser pastor, ou, sei lá, evangelista, ou diácono. Não. Todos nós somos membros do corpo. Ou na área ministerial, eclesiástica, que a gente chama, ou em outras funções diversas. E todos são importantes. Todos são, por Deus, visto como pessoas fundamentais nesse processo de edificação mútua, não é? Tanto é que a gente vê o Espírito Santo usando gente que não tem cargo nenhum ministerial, seja na profecia, seja na própria evangelização, seja na questão musical. Então, necessariamente, eu não preciso ser um obreiro, né? Para que a gente trabalhe no reino de Deus. É preciso só ter o coração aberto, só ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Só obediência concernente ao chamado. Só ser uma pessoa grata, que queira se engajar nesse reino que foi introduzido, para que possa contribuir para a edificação desse reino e para levar adiante o evangelho, o anúncio do evangelho. Então não precisa, né? Tem pessoas que acham que só vão fazer alguma coisa quando tiverem um reconhecimento administrativo da igreja. Irmãos, não vai fazer. Se está esperando isso, não vai fazer. Mesmo porque não se reconhece ninguém para fazer alguma coisa. Se reconhece porque já faz. A gente só, publicamente, a gente declara, a pessoa aqui e tal, separado para isso e tudo mais, já faz, já é. Não vai ser separado para fazer. Ah, tem fulano aí que não faz nada, vamos dar um carro para ver se ele começa a fazer. Não, vai dar trabalho essa pessoa, vai dar dor de cabeça essa pessoa. Se não faz sem a responsabilidade imposta, imagina com a responsabilidade imposta. Aí que vai dar uma dupla dor de cabeça, né? Então a gente entende que, por exemplo, uma pessoa, a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, 99, março de 99, 25 de março de 99. E aí um mês e pouco depois entrei numa empresa lá e li a Bíblia, sempre gostei de ler a Bíblia, né? E tal. E aí um rapaz perguntou assim, está estudando para ser pastor? Prontamente eu falei para ele, não, estou estudando porque eu já sou pastor. Diferente. Não é? Então eu não estava fazendo nada para ser, eu já era. Eu tinha clareza do chamado de Deus na minha vida. Não é questão de soberba, nada. Eu tinha clareza, Deus falou comigo no dia que me chamou para o Evangelho. Eu vou te vocacionar para isso, e falou claramente assim, uma mensagem clara, na ocasião do pastor inclusive, né? Claramente, falou, ó, estou te chamando, Deus dizendo, venha, chegue, estou te chamando para isso, no dia, no ato que Jesus me libertou da vida pecaminosa, no dia, Ele me falou exatamente o que eu ia fazer, na prioridade no ministério. Então não tive nunca dúvida de nada, Marcos, né? Tive crises, é diferente, mas dúvida não. Então a gente vai falar sobre a missão da igreja, né? Nós falamos então dessa organização, das funções que cada um de nós exerce, seja no ministério ou não, exercendo dons ou não. A gente falou na primeira aula, se não me falha a memória, que a igreja é um lugar onde tem diversos dons, talentos, uma diversidade enorme, que
que é esse ajuntamento de pessoas diversas, onde a Bíblia chama de a multiforme graça de Deus. Deus se manifestando de muitas formas através da diversidade da igreja. Eu falei sobre a unidade da igreja também, não falei? Lembra? Que a igreja é uma Santa Católica Apostólica? Não? Falou. Falei, né? Então a igreja é uma, é um corpo, é uma harmonia, né? Deve ser, eu até falei, tem umas que se organizam em conjuntos, mas tem outras que parecem mais o conjunto, né? Que é tanta desavença, é tanta briga, é tanta discórdia, tem alguma coisa muito errada nisso. Embora nós tenhamos essa diversidade, mas essa diversidade tem que contribuir para uma unidade. Eu li com vocês Efésios capítulo 4. Lembram então o texto? Não? Então vamos lá recorrer à Bíblia. Capítulo 4, verso 1 até o 6, 7, alguma coisa assim. Vamos reler então, né? Nós lemos, está vendo só como a gente esquece? Capítulo 1, versículo de número 1 ao 6, né? Na verdade, 1 ao 6. Olha só, esse texto de fato, inclusive no verso 11, que é onde eu peguei para estar trazendo aí então esses 5 ministérios, né, do verso 11. Tem lá, apóstolo, profeta, evangelista e tal e tal. Então olha só, é nesse texto aqui. Mas olha como ele começa no verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então todos nós temos uma vocação. Ó, escute aqui, olha para cá, depois a gente continua lendo. Todos nós temos uma vocação. Porque tem uma dúvida na cabeça de muitos irmãos, para que eu fui chamado? O que Deus quer de mim? Não é? Não sei, hoje talvez vocês já tenham uma clareza, todos, exatamente o que Deus ele te privilegiou para fazer no reino de Deus. Aliás, na vida a gente precisa descobrir isso. Há 3 perguntas filosóficas, mas que são fundamentais para a vida. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Isso é filosófico, né? Filosofia que traz essas indagações. De onde eu vim? Nós sabemos, tranquilamente. O que eu estou fazendo aqui? Sabemos. Para onde nós vamos? Temos a convicção. Então, o cristão tem que ter a clareza dessas coisas, tá certo, irmão? Para quê? Para que eu viva uma vida com um propósito. Para que eu viva uma vida intencional. Daqui umas 2 aulas eu vou falar sobre isso. Igreja intencional, igreja com propósito, igreja saudável, igreja relevante. Tá certo? A gente vai pegar esses pontos aí. Mas igreja intencional, propósito. Tem pessoas que elas não sabem, tem seus 40, 50, 200 anos e não sabem o que vai fazer da vida, está ainda decidindo. É o eterno adolescente. Né? O que eu vou fazer? Aí faz uma faculdade, não é aquela, faz a outra, não é aquela, entra não sei o que. Então a pessoa não tem a clareza, não tem objetivo, não trabalha, não investe naquilo e vai fazendo um monte de coisa. É aquelas pessoas que bate os canteiros e sai correndo para cabecear. Quer fazer tudo, não dá, né, irmãos? A gente precisa fazer uma coisa só. Quem faz mais de uma coisa, ou seja, 2 no mínimo, né, já não faz uma com excelência. Difícil, a não ser que seja uma pessoa fantástica, que não é o meu caso, não sei o de vocês. Né? Eu nem estou falando que as mulheres têm essa habilidade de fazer mais de uma coisa. Eu estou falando uma questão mais objetiva. Né? Porque nós, de fato, se a gente se intromete a fazer mais de uma coisa, é complicado. Um dia, eu falei para minha esposa, eu vou te ajudar a fazer a faxina na casa. Ela disse, tá bom, pega o balde ali, o pano, o rodo. Eu falei, calma, uma coisa de cada vez. Vou pegar o balde, depois o pano, depois o rodo. Então não é assim, olha só. Me deixou tonto assim, eu fiquei. Eu falei, o que é isso? Essa mulher quer me acabar aqui, a minha mulher? Isso, balança o carrinho assim, o outro no colo. Né? Então é um negócio terrível. Mas trazendo para a vida e aquilo que a gente realiza na vida, quando a gente quer fazer, na própria igreja, na organização, né? Nesse ajuntamento nosso. Se pessoas querem, venha para cá. Poxa. Dose dupla. Tem a gente aí, uma cadeira ali, Maíra. Sente ali do lado. Pode sentar do lado aí, para. Vou me sentir. Então, olha só, amados. Até mesmo nessa organização de igreja, a gente tem as experiências, talvez nossas mesmo, próprias. Quando a gente inventou de fazer mais de 2 coisas, muitas vezes nós nos sobrecarregamos com essas 2 atividades, né? Quando 3, 4, 10, e a pessoa negligencia, não tem jeito. Não tem como uma pessoa fazer algo com excelência e fazer outra com excelência e outra com excelência, tá certo? Porque tudo que a gente faz com excelência, como se deve fazer, exige-se muito tempo, né? De dedicação, energia gasta, pensamento. Eu acho que eu estava falando com o irmão Claudemar, né?
Lá embaixo, ontem eu esqueci a chave, então a cabeça não faz. Vai fazer mais de uma coisa, que eu acho que eu estava pensando em outra coisa quando eu estava vindo, né? Ou pensando em vir, tentando vir, pensando o que ia fazer amanhã, ou em sexta, e toda a programação que eu tenho nessa semana. Então, olha só, quando a gente começa a tentar resolver um monte de coisa antecipadamente, né? A ansiedade começa, inclusive, a entrar na nossa vida, e a gente, às vezes, não faz como deveria fazer, deixa passar o que deveria. Quando o afobamento do professor querendo ensinar um monte de coisa, ele não desenvolve. Eu estou falando de experiência própria minha, eu vivo isso, né? Às vezes, né? Eu falo, nossa, olha só, deixei de falar tal coisa e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que descobrir a vocação. Qual é a minha vocação? O que Deus quer de mim? Aí o texto vai nos dar aqui uma dica muito importante. Isso aqui é uma vocação universal. Então essa você já sabe. Qual é a vocação com que fosse chamados? Verso 2 de Efésios, capítulo 4. Com toda a humildade, então a nossa vocação é andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Isso é vocação nossa. Aqui eu acho que já tem um trabalho muito grande. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Perceba quantas vezes vai aparecer a expressão um. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança a vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, unidade, irmãos. A igreja precisa ser una, mesmo propósito, tá certo? O mesmo objetivo. E aí a minha pergunta, mediante então a essa exposição é, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja? Com I maiúsculo. Isso aqui é maiúsculo, tá? É I maiúsculo. Porque eu estou falando da igreja de Cristo. Não estou falando apenas de uma igreja local. A igreja local a gente pode até ter aí algumas adequações, né, que a gente faz ou deve fazer por conta de entender o contexto que a gente está inserido. Que é a igreja relevante que eu vou discutir com vocês. No bom sentido da palavra discutir. E aí o que acontece? Qual é a missão da igreja? O que vocês acham? Objetivamente, coisa rápida assim, bem certeira, duas palavrinhas. Qual é a missão da igreja? A missão principal da igreja que vocês acham? Pode começar por aqui. Qual a missão da igreja? O que você acha que a igreja ela tem assim uma missão que é a principal? Que ela pode fazer até um bocado de coisa, mas se deixar de fazer aquilo, deixou de cumprir a sua missão. Ajudar o próximo para pregar a palavra, salvação. Espalhar o nome de Cristo. Vocês estão perguntando. Estão perguntando. Não, eu só salvação. Todos seguiam um caminho só. É a afirmação? Posso dar a resposta à noite? Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Aí não vale nada, né? É. Tem que ser um caminho só, para todo mundo pensar. Não andar num caminho só. Um pensando junto, um ajudando o outro. Sim, também pode ser, mas não é. No livro, olha aí então, recorra ao material. Definição prática de igreja. Um agrupamento de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência, fé em Jesus Cristo, unindo-se para cumprirem a missão entregue por Deus. Mas não está especificando o que é essa missão entregue por Deus, né? De Deus? É pergunta isso aí também. Não, anunciar o reino de Deus. Agora fica isso. Então, é muito genérico, né? Essas nossas declarações. A gente precisa especificar. Essa é a proposta da aula hoje, é essa. Vamos ver o que de fato é essa missão, o que é o que é exatamente isso na prática, no dia a dia, né? O que é? Porque, por exemplo, quando a gente fala o que é reino de Deus, o que é reino de Deus? É um conceito muito abrangente, reino de Deus. Mas reino de Deus é algo específico. Porque Jesus, inclusive, ele veio pregando o evangelho do reino de Deus, é o que diz o texto bíblico. E ele disse, olha, arrependei-vos, que a vós é chegado o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O que é a missão da igreja? Percebe, amados, como é necessário nós sentarmos e pensarmos especificamente, para não ter um monte de ideia genérica, coisa assim meio vaga, né? Na verdade, as nossas pregações geralmente são assim. A gente fala assim, de uma maneira muito vaga, onde fica no ar as coisas, a gente não dá nome às coisas, né? Não especifica aquilo que a gente quer passar na mensagem. Então, vamos começar aqui, tentar começar por esse negócio de missão, de incumbência. Então, na verdade, quem está em missão não é nem a igreja. Quem está em missão é Deus.
que a gente chama na teologia o termo missio Dei, quer dizer, a missão de Deus. Quem está em missão, na verdade, é Deus. É Ele. Qual é a missão de Deus? Resgatar o ser humano, criar uma nova humanidade. Essa é a missão de Deus. Qual é a missão da igreja, então, mediante essa missão de Deus? Glorificar a Deus. Olha outra palavra aí que não quer dizer nada. O que é glorificar a Deus? Percebe como a gente precisa estar especificando tudo? Então vamos lá. Aí Deus dá uma missão para a gente, para a igreja. Aí a gente não sabe muito bem, não ouviu muito bem de Deus o que é, mas a gente vai fazendo. E a gente vai fazendo o que entende que é para fazer na igreja, não é não? Vamos fazendo, eu acho que é isso, é assim e tal. Por isso tem um bocado de gente fazendo um bocado de coisa. Aí há um risco muito grande de nós chegarmos diante de Deus, lá naquele grande dia. Senhor, você ouviu lá o que eu fiz? Vi sim. Inclusive fez muito bem feito. Deus, de repente, ele vai falar assim, né? Você fez com excelência. Olha, do jeito que você fez, poucos fariam, habilidade inclusive, né, que você tem. Fez assim um negócio muito bom. O problema é que eu nunca te pedi para fazer isso. Pode ser que a gente corra esse risco. Eu nunca pedi para você fazer esse negócio. Então, amados, cada um de nós, dentro dessa missão macro, nós temos uma missão micro, que é de cada um de nós, que pertence e é intransferível. Eu não posso terceirizar aquilo, contratar alguém para fazer aquilo que Deus me incumbiu para fazer. Por exemplo, contratar alguém para dar uma palestra para o meu filho, para ensinar meu filho, a ser um cristão, ou o pastor, ou a tia da escola dominical, não sei quem. Essa incumbência é minha, é intransferível. Só para dar um exemplo aqui, que nós não temos como terceirizar nada do que Deus nos incumbiu a fazer. Então, se somos nós, somos nós. Não é que Deus não tenha outro, pelo contrário. Deus deve ter milhões atrás de nós, melhores do que nós. Só que eu não sei porquê, não me pergunte, eu não tenho noção, escolheu a cada um de nós para fazer algumas coisas. Pelo seu espírito, claro. Né? Porque Elias teve a falsa ideia do que alguns de nós têm em alguns momentos. E assim, se não fosse eu nesse trem ali, não ia. Venha, varão. Tudo. Chega pra cá, pega uma cadeira. Poxa, minha mãe, e assim com essa violência toda? Não vai mesmo, mãe? Então, olha só. Vote, viu? Isso aqui é para uma incumbência que eu fui designado, uma missão que eu tenho. Né? Então, voltando aqui, amados. Pessoas que todo mundo entrasse assim, de sopetão e fizesse comigo. É um negócio assim. Me assustei agora. Então, amados, tá falando o que mesmo? Uma entrada cada um. Tira a gente do espírito, né? Entra no carro. Diga, irmã. A missão de cada um na igreja. Sim, eu sei. Não, mas tinha alguma coisa mais específica aí. Que nós não podemos terceirizar as pessoas para fazer aquilo a qual nós fomos vocacionados. Isso. Nunca mais falei isso. Mas mais ainda, amados, é que assim, nós temos não de Elias, você está falando. Nós temos, às vezes, uma falsa sensação que é assim, se eu não fizer tal coisa, não vai ser feito. Não, vai ser feito. De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Deus não depende de nós. Tá certo? Porém, quando nós não fazemos aquilo que devemos fazer, nós não glorificamos a Deus. Aqui que está o ponto. Porque Deus não depende da sua igreja para fazer o que Ele tem que fazer. Quem está em missão é Ele. Então Deus vai realizar, cumprir a sua missão, independente de nós. Só que Ele nos convida para cooperar com Ele. Nós somos cooperadores de Deus e lavoura de Deus. Quando a Bíblia usa esses dois termos, inclusive no mesmo texto, que é 1 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, né? Vamos ver lá se a gente acha esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, e no contexto que Paulo fala isso, nesse contexto, desculpe, no capítulo 3, tá? Capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Olha que coisa interessante. Aliás, eu vou ler o texto todo aqui para a gente entender, né? É o verso número 5 e nós vamos em diante até mais para frente aí. Porque aqui está falando de fato disso que eu estava colocando, da obra, do feito, da realização. 1 Coríntios, capítulo de número 3, do verso 5 até o verso 15. Olha o que diz o texto. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces? E conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus
que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá sua recompensa, né, o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Olha que termos aqui que Paulo usa. Então, tanto a questão de cooperador, porque quem está operando não somos nós. Nós somos, na verdade, plantação de Deus, lavoura de Deus, um terreno onde quem dá o crescimento, quem gera a possibilidade do milagre, da realização, em última instância, é Deus. Tanto é que o Apolo e o Paulo eram dois líderes na igreja, que o povo disse assim, não, são os caras. Né? Inclusive tinha partido do Apolo, falando em partido nesse tempo, né? Então, do Apolo, do Paulo, do Pedro, inclusive do Cefas e de Cristo. Tinha 4 partidos, 4 coligação ali, não que era uma briga só. Não, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu sou do Beltrano, só lá havia isso. Hoje não há mais. Não há mais essas questões na igreja, né? Ou quando fulano prega, eu vou, inclusive, daí da aula eu vou. Quando é fulano, eu vou, quando é ciclano, né? Eu brinquei domingo agora, porque eu dei aula para os juniores, adolescentes, né? E eu dou aula de um mês, 5, 6 semanas, né? Teve 4 professores lá, e aí foram 4 alunos só. E aí, na semana passada foi um bocado. E eu falei pro pastor, descobriram que eu ia dar aula. Brincadeira, lógico que não, né? Eu acho. Então, acho que não. Então essa questão, amados, de que a gente tem essas divisões, e fulano, cicrano, a Bíblia vai dizer aqui, o próprio Paulo vai dizer, ó, nem eu sou alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa. Quem somos nós? Somos vasos que Deus usa. Eu planto, o Apolo regou e vice-versa, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem planta e quem rega é um só. Mas é Deus que realiza as coisas. Então vamos continuar o texto aqui, ó, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Então vamos realizar a obra de Deus, mas vamos ver cada um como que a gente está realizando isso. Por quê? Porque Paulo vai dizer aqui que há um risco, vamos ver o texto, um risco mais para frente de a gente fazer um bocado de coisa e Deus desconsiderar tudo. Verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tudo que nós vamos realizar no reino de Deus, na vida, consequentemente, tem que ser alicerçado, baseado em cima da pessoa de Cristo. Tá certo? Como referência o próprio Cristo, seus ensinamentos. Motivado pelo próprio Cristo. Para a honra de Cristo. Que Ele, de fato, possa ser esse alicerce. E tudo seja construído nele. Para Ele, por meio dele. E tem mais uma coisa. Tudo que nós fazemos, se não tem peso de valor eterno, não transcende esta vida, não terá recompensa na eternidade. Fica por aqui mesmo. Olha o risco de fazer algumas coisas e sermos elogiados pelas outras pessoas e perdemos o nosso galardão no céu. Jesus não disse isso lá em Mateus 6, me parece, não foi? Ó, o que faz a tua mão, não saiba a outra. O que tu fala não fica anunciando aí nas praças, porque senão perde o galardão. Né? Motivação, elogio dos outros. Então, se não é para a eternidade, não é para a glória de Deus, se não tem valores e princípios que transcendem essa vida, mas que ficam aqui, então vai ficar aqui o galardão também. Qual é a nossa recompensa então aqui? Elogio do outro, bajulação do outro, não sei o que do outro. É por aqui. E a gente não quer isso, né, irmão? A gente despreza essas coisas, né? A gente não se envaidece com o aplauso dos outros, né? Irmãos, ó, tem uma coisa muito interessante que às vezes eu falo e eu talvez sou mal entendido. Eu não me importo muito com a opinião de alunos, sabe, de irmãos que me vêm pregando e tal, porque vem mexe tem um elogio, às vezes é sincero. Outros eu falo, nossa, que é meio perigoso para o meu coração, que é tendencioso a se orgulhar. Existe uma soberba em mim, que é da minha velha natureza. E eu preciso considerar, em contrapartida, eu sei que muitos irmãos são honestos, sinceros e gratos. Né? Tá tudo certo por aí. Mas eu não me iludo com essas coisas, irmãos. Não me iludo, né? Com palavras que, nossa, você e tal. Eu falo, amém, glória a Deus. Eu, no meu coração, eu tento preservar a questão que isso aqui é para a glória de Deus. Se sou alguma coisa, porque o Espírito Santo construiu em mim isso. Eu bem sei da minha vida, minhas limitações, meus pecados. Eu conheço. A maioria das pessoas não conhece. Né? Então, como que eu posso me gloriar de alguma coisa, ou me envaidecer de alguma coisa, me conhecendo? É por isso que eu procuro me conhecer a cada dia.
olhando para o espelho que é a Bíblia e olhando para mim, me confrontando diariamente. E aí o que acontece? Paulo ele vai discorrendo aqui no verso de número 11, então, que eu li, que ninguém pode pôr outro fundamento, a qual já está posto, que é o Cristo, né? Verso 12 ao 15, olha que coisa interessante. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno e palha, e a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia, aqui o dia onde nós nos apresentaremos diante do Cristo, do tribunal de Cristo, não para condenação e nem para salvação, mas para recompensa. Tá? Todo cristão, ele vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito isso aí. Vamos ver o texto lá? Depois a gente volta aqui nesse. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 10. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5 e 10. Todos nós iremos, em nome de Jesus, comparecer diante do tribunal de Cristo, para que possamos receber o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é feito o bem, feito o mal, é feito bem ou feito mal. Entenderam a diferença? Ou um ou outro. Não. Ó, Bem ou mal. eu fiz o bem ou fiz o mal, é uma coisa. O que eu fiz? Fiz bem ou fiz mal? Entendeu a diferença? Não? Não ainda, né? Então vamos lá. É que não, é meio confuso. Deixa eu ver se eu consigo entender. A gente não consegue fazer bem ou mal. A gente pode tentar dentro disso ter Não, o que o texto está dizendo é o seguinte, que nós vamos ser avaliados por aquilo que fizemos. Como fizemos isso? Fizemos bem ou fizemos mal? Esse é o sentido do texto. Não tem dois termos. Não é eu fiz bem, eu fiz o bem e o mal. Não é? O bem e o mal é uma coisa. O que eu fiz de uma maneira boa. Bem ou mal, é isso? Então se matar bem, Não. Vou dar um exemplo prático aqui. Meu Deus. A aula que eu preparei, a aula que eu me esforcei, eu fiz ela bem, eu dei bem essa aula ou dei essa aula mal? Esse é o exemplo e é o sentido do texto. Como eu desenvolvi, como eu fiz, minhas motivações e tal, meu empenho, minha organização, minha dedicação, isso é fazer bem ou fazer mal. Agora, eu fiz o bem ou fiz o mal? Fiz bem para vocês ou fiz mal para vocês? Viu a diferença? Sim. Sim? Mesmo? Senão tem de outro jeito tentar explicar aqui. tem? Tem. Então explica que ele não entendeu. Sim, então tá tranquilo. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Eu tinha que aqui ferver os neurônios para buscar outros exemplos. O que acontece? Então o texto está dizendo, olha, nós todos, vamos receber pelo que tivermos feito por meio do corpo. Ou o que fizemos bem ou o que fizemos mal, o que fizemos. As nossas realizações. Foi com excelência ou não? Aí o texto, então, lá vai dizendo, segundo as Coríntios 5:10, que a gente vai se apresentar diante do tribunal de Cristo para ser avaliado por Cristo para recompensa. Não é para salvação nem para perdição. Já estamos salvos, estamos no tribunal de Cristo. Tá certo? Mas voltando para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 12. Então há materiais diferentes, há 2 blocos de 3 espécies de materiais que podem ser usados na construção. O primeiro bloco é ouro, prata e pedra preciosa. Aqui é um bloco, porque são materiais que eles são semelhantes em certo sentido, e o outro é madeira, feno e palha. São então outros tipos de materiais, um bloco de material que é diferente do primeiro. Porque o primeiro, ouro, pedra preciosa e prata, resistem ao fogo. E o fogo, na verdade, serve para purificar esses metais. Agora, madeira, feno e palha são consumidos pelo fogo. Aí o texto seguinte vai dizer, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Verso de número 13, agora. 13, né? É 14, né? Não, 13. No 13. 1 Coríntios 3:13. Isso agora, exato. Isso. 13. Agora ele vai para 14. Não, calma, eu estou no 13. Devagarzinho.
Que avexamento é esse? Mancebo. Vamos lá, então. Pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo, então, simbolicamente aqui, vai provar quais foram os materiais usados nessa obra. Se esses materiais resistirem, o tal vai receber a recompensa. Se não, não recebe a recompensa. Não é salvação e não é condenação. Aqui é recompensa. Já está salvo. Porque, na verdade, a salvação não é porque eu fiz isso ou aquilo. Deixei de fazer. Então, é por isso que galardão não define salvação nem perdição. Tá certo? Aqui é recompensa de fato. Então é possível que a gente chegue lá no céu e não tenha nada para receber. Aí alguns estão pensando assim, André, mas o que importa é estar lá e tal, aquela coisa toda, né? Olha só que coisa estranha no coração daquele que teve encontro com Cristo, que não tem desejo de doar a sua vida, de doar os seus dons e talentos para trabalhar e fica nessa conversa. Não, chegando lá tá bom. Não é, irmão? Então é meio complicado isso aí. Eu fico desconfiado. Um cristão que pensa assim, não, já que o galardão não define salvação, então eu vou ficar aqui na minha, quietinho, tentar ser fiel a Deus, e aí não dá, né? Porque o conceito de ser fiel a Deus é justamente doar a sua vida na obra de Deus, no reino de Deus. Oferecendo todos os dons e talentos, que inclusive foi o próprio Espírito Santo, que desde lá do nascimento, no meio da genética, na história da vida, nos contatos que nós tivemos, nas oportunidades e recursos que nós recebemos, na vida, isso foi o Espírito Santo que já foi acrescentando na nossa vida, para que a gente revertesse isso, né? Tudo para o reino de Deus, para a glória do nome de Jesus. Estão entendendo mais ou menos, amados, onde eu quero chegar? Eu queria perguntar, Mateus. Assim, eu lembro que teve uma vez que eu te perguntei sobre esse negócio, tipo assim, esse negócio, tipo assim, você fez, então você vai receber isso. A questão então sobre isso, tipo, eu estou misturando duas coisas totalmente diferentes do que eu estava falando naquele dia, como se fosse aqui na Terra e o céu é totalmente diferente. Nós temos o galardão no céu, mas isso não quer dizer nada com a Terra. Eu não vou fazer alguma coisa aqui na Terra e vou receber aqui na Terra. Isso. É isso? Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Isso é muito relativo no sentido que muitas vezes Deus nos dá algumas recompensas aqui por alguns feitos. Mas isso é relativo. Isso não é uma regra. Não. Porque, eu nem lembro o que eu te falei naquele dia, mas eu gravo. Então me ajude aí. Porque assim, muitas vezes, aquilo que a gente planta, vou te dar um exemplo. Se eu planto bem, eu posso colher o bem. Isso é uma recompensa de Deus. Você entendeu? Então, nesse sentido. Agora, o que eu faço de fato, isso, se tem peso de valor eterno, aí sim eu receberei lá. Aqui, nem sempre. Ou na maioria das vezes, não. Não sei se eu estou fugindo muito do que eu te falei em outra ocasião. Né? Mas esse é o entendimento que eu tenho nessa questão de recompensa de Deus. Qual que é a recompensa de Deus aqui nessa terra? Pode ser em muitos aspectos. Para nós que damos valor àquilo que Deus dá valor, a família, a amizade, então essa pode ser uma recompensa nossa. Lembra que os discípulos disseram, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que a gente vai receber? Sempre tem um negocinho, né? Não tem? Os crentes gostam de o que a gente vai receber. Vocês vão receber, vai deixar mãe, pai e tudo mais em casa, vocês vão receber 100 vezes mais. Em casas, em irmãos, em irmãs, em campos com perseguição, está lá também no texto, esquece essa parte, mas está lá. Né? Agora, nossa, então a gente vai receber 100 vezes mais casas? Não foi no sentido de patrimônio que Jesus estava dizendo. Está falando de pessoas que nos hospedariam, amizade que nós iríamos construir, gente que nós teríamos momentos para viver na vida. Esse é o sentido. Uma grande família que nós recebemos quando deixamos tudo para seguir a Cristo. A minha família é a maior família que tem. Eu sou nordestino e crente. Né? Nordestino faz filho mesmo assim à torta direita. Então a minha família é grande nesse sentido genético e ainda mais espiritual, que eu tenho uma família que é inumerável, é como a areia do mar, né? É como as estrelas do céu, que são os meus irmãos em Cristo. Então tudo isso isso é recompensa de Deus. O que nós temos de mais valioso neste mundo? Relacionamento, amizade, não existe outra coisa mais valiosa. Sim, como não, Matheus? Nada a ver. Isso pra mim não. Pela carne não. Pela carne não. Não, calma aí. Mas nós não andamos na
na carne e não vivemos na carne, irmãos. Não, querido. Veja bem, eu estou falando aqui do ideal bíblico. Do real eu não tenho nada a ver. Do real cada um se vive da sua realidade. Eu estou falando do ideal bíblico. Isso aqui deve ser uma realidade para o cristão, né? Então, para nós, não há maior valor nesta vida do que amizades e relacionamentos. Para nós não há. Tanto é que se for para eu pegar um patrimônio, um recurso financeiro para ajudar algum irmão, a gente faz isso. Ou não? Sim. Sim. É a Bíblia Quando a ensina isso. amizade não for sincera, Não, então não é amizade. não é amizade. Não. Amizade, veja bem, mano. Tem algumas coisas que não existem meio termo. Tá certo? É que a gente vai concebendo possibilidades que a Bíblia não concebe, não dá direito da gente chegar a essas conclusões. Mas a gente vai chegando, como por exemplo, existe amor e existe amor. Não existe amor e existe amor, existe só amor. Amor é amor. Existe amizade e existe amizade. Não, existe amizade. Existe isso, não há possibilidades em certos valores, em certas questões. É uma coisa só. É igual a gente concebe, porque vai sendo tão desgastado, né, os termos, que a gente vai achando que aquele termo, usado daquela forma, se adequa àquela situação. Vou dar um exemplo. Do amor, por exemplo. A gente acha que amor, na nossa sociedade, pode significar um monte de coisa, né? O gostar, o direito de propriedade e a doação ou a entrega. São 3 possibilidades quando se usa a palavra amor. Vou dar um exemplo. Eu gosto de pizza de atum. Eu gosto. Eu posso falar, nossa, eu amo. A gente não usa, eu amo para comida, né? Eu amo lá o Burger King, eu amo o McDonald's, eu amo não sei o que lá, o Outback. Sentiu aí, mano? Sentiu? Então, eu amo essa comida. Usamos a palavra amor para uma questão. Aí a gente fala assim, fulano matou por amor. Não se usa esses termos? Sim. Matou por amor. Isso é egoísmo. Achou que era propriedade dele, essa pessoa. Geralmente é o homem que mata a mulher. Então, achando que é propriedade. Aí tem o terceiro que é de fato bíblico e o único possível é que uma pessoa se entregou por amor. Aí sim. Mas não há possibilidade, biblicamente falando. Então a nossa referência é bíblica. Então quando eu falo amizade, é amizade porque a Bíblia é a única que pode existir. Amizade verdadeira. Aquela que Jesus tinha a respeito de Judas. E não que Judas teve a respeito de Jesus. Ali a gente vê um exemplo. O amigo era Jesus, né? E Jesus disse, amigo, a que vieste? Forte. Foi trair Cristo. Manifestou com um gesto de carinho, de amizade, que foi um beijo. Com um beijo traz o Filho do Homem? Amigo. E ele disse ainda, o amigo íntimo, a quem eu tanto amava, me traiu. Então Jesus está mostrando que existe uma única amizade verdadeira. Em contrapartida, o Judas então mostra o que não era amizade, era interesse, era relação de interesse. Eu estou falando então dessas questões verdadeiras e bíblicas, né? Então, voltando para essa realidade dos nossos valores, então o que vai ter recompensa? Aquilo que a Bíblia ela coloca como valor e um princípio para a vida eterna, que é a única coisa que nós levaremos para a eternidade, o único tipo, essa palavra tipo usa muito, né? Para tudo, inclusive. O único tipo de relacionamento que nós levaremos para a eternidade não são relacionamentos conjugais, paternos ou maternos e nem de outra ordem. Só amizade. Isso está escrito lá no Parábola de Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 16, exatamente. Olha só. Capítulo 16, né, que é a parábola do mordomo infiel, a partir do verso, deixa eu ver se é 8, tal, da luz, tal, isso aí, 8, 9, né, principalmente é o 9, mas desde o 8, e louvou aquele senhor o injusto mordomo. O louvor não foi pela injustiça do mordomo, e sim pela prudência dele, tá? Louvou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Qual que foi a prudência do mordomo infiel? Usar o seu relacionamento, né, para resolver aquela situação. Ele tinha pontes de relacionamento. Tem igrejas que levantam muros, irmãos. Muralha, não se relaciona com ninguém, com nada.
São exclusivos. Só eles se afastam de tudo e de todos. Não tem ponte de relacionamento, vínculo com a sociedade, com ninguém. Se não é do seu arraial evangélico, né? Se não pensa como ele pensa, se não se organiza como ele se organiza, se não se veste como ele se veste, se não tem a linguagem dele e tal, não se relaciona. Tem um absurdo aí de uma igreja que chama a gente de primo. Eu já ouvi falar. Não é? Conheço. Olha que absurdo. Bastante gente. Tem umas que nem de primo, nem de irmão, nem de nada. Nos chamam de desviados. Porque eles se, sério, porque eles se consideram santos, os melhores. Vão levantando muros. Não há diálogo. Não há conversa. Tem crentes que não se relacionam com outras pessoas que não são crentes. Fala, nossa André, mas não é complicado? A Bíblia não disse para a gente não ter assim, um jugo desigual? Opa, calma aí. Não é nesse sentido. E nem no matrimônio também, viu? O texto não está dizendo de matrimônio. Se você ler lá 2 Coríntios capítulo 7, que é onde está escrito isso aí, não está falando de matrimônio. Está falando de adoração a Deus, para a gente não se reunir com os pagãos e adorar a eles, com eles, a Deus. É isso que o texto exatamente diz. Então, olha só. Eu também não estou dizendo para casar com qualquer um, não é isso. Pelo amor de Deus, né? Os que não casaram ainda. Então, aí o que acontece, amados? Eu estava falando o que mesmo antes disso? Em 2 Coríntios fala lá, Deus é desigual, mas não quer dizer, não é essa finalidade. Isso, não, mas eu estava falando de pontes. Você tava no- Eu estava falando de relacionamento. Isso. Que tem igreja que levantam muros, né? Não tem esse vínculo de relacionamento. Então a gente percebe aqui, amados, no verso de número 9, para encerrar aqui a primeira parte, do Lucas 16, eu vos digo, granjeai, olha só, conquistai amigos com as riquezas da injustiça. A maioria das riquezas Jesus reconheceu de forma injusta que é adquirida. Né? Dificilmente uma riqueza é pelo trabalho. Muito difícil. Vocês acham que não há nenhuma injustiça quando a pessoa chega à riqueza? Difícil, hein? Muito difícil. Jesus falou, as riquezas injustas. Mas use essas riquezas injustas, né? Ele disse, para que quando estas vos faltarem, essas riquezas ou essas coisas materiais, vos recebam eles, os amigos, os tabernáculos eternos. A única coisa que levaremos para a eternidade é relacionamento de amizade. Olha que coisa linda. Tem um texto, tem vários textos em Provérbios, eu estou para escrever um artigozinho sobre isso, sobre amizade. Inclusive vou falar sobre amizades institucionais que não são amizades. Porque o vínculo é enquanto a gente pertence àquela instituição. Você saiu dali, ó, você não presta mais, não tem mais conversa. É desconsiderado tudo que você contribuiu ali, mesmo que você deu bom testemunho. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi em algumas ocasiões. Recentemente você estava falando. Também, ainda bem que eu não O pessoal citei. daqui que proibiu de vir para cá. É isso, também. Foi Velho, aqui foi em off, né, mano? Não é Em isso. off, mano. Tá indo pro YouTube. Não tem nada, não. Não estou citando, não, mas é verdade. Um dos você casos tá, é você isso. está criando um negócio porque você passa por isso. Exato. Eu acredito que você não vai publicar um artigo de algo que você não, você não passou na Exato. vida, né? Mas essa experiência que eu tive não foi. Essa foi a última. Não foi a primeira. Talvez não seja a última, né? Da vida. Mas foi recente essa daí que eu estava falando com o Ricardo. Sobre essa questão que você sai de uma instituição, você não presta mais, mas lá você era o amigo, era a pessoa e tal. Não era amizade então. Porque a amizade não se acaba porque. Amizade, amados, nem distância e nem tempo faz com que essa amizade acabe. Tem pessoas que eu fico anos sem ver. Estão longe e quando eu revejo o sentimento é o mesmo, o prazer é o mesmo, né? O vínculo afetivo é o mesmo, distância e nem tempo não separam amizades. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que um irmão. Em todo tempo amo um amigo, mas na angústia esse irmão nasce. Essa amizade é o que diz o texto. Por isso que eu vou escrever, porque tem um monte de material em Provérbios que vai, nos termos, vai falando os tipos de amigos que se tem, só que não são verdadeiros. Um só pode ser, né? Vamos lá para o nosso intervalo e depois a gente retorna, Marcos? Já? Sim, já, eu ultrapassei. Na verdade...